Olá, boa noite pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de banco de dados. Repetindo o que foi falado na aula passada, as nossas aulas podem tanto ser acompanhadas no Linux, como a gente vinha fazendo durante as aulas presenciais, como no Windows, como eu estou fazendo aqui agora, utilizando o Vertrigo. Os comandos são os mesmos. Então, todos os comandos que a gente utilizava no Linux é o mesmo que nós vamos utilizar aqui no Vertrigo. A única diferença é na inicialização, como eu estou mostrando aqui, né? Simplesmente na hora de inicializar o nosso MySQL, só que usando o Windows, o Vertrigo no Windows. Então venho aqui, a princípio a senha padrão é Vertrigo. Daqui para frente, todos os comandos são os mesmos. Então, vou continuar utilizando aquele nosso banco de dados turismo, né? E o conteúdo da aula de hoje é a cláusula chamada group by. Não é uma função, mas é um termo que está intimamente ligado ao conteúdo da nossa aula anterior, né? Que foi sobre funções. Porque para utilizar o group by, nós vamos também utilizar algumas funções, fazer uso de algumas funções que nós vimos na aula passada, como a função para contar, para somar e para tirar a média. São chamadas funções de agrupamento. Então, group by é agrupar por. E o que é agrupar? Vamos primeiro entender o que é agrupar. Agrupar é você juntar elementos que possuem alguma característica em comum. Então, juntar esses elementos que têm alguma familiaridade, né? Tem algumas coisas parecidas. Por exemplo, aqui na nossa tabela hotel, lá do nosso banco de dados turismo, nós tínhamos a nossa tabela hotel. Então, na nossa tabela hotel, temos a coluna CNPJ, nome, localização e classificação, conforme está no exemplo aqui. Então, eu vou fazer o agrupamento desses dados com alguma característica que eles têm em comum, ou seja, vou agrupar a minha tabela com alguma característica que eles têm em comum. Essa característica pode ser a localização, a classificação. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, vamos agrupar a nossa tabela hotel utilizando a característica localização. O que é isso? Agrupar utilizando a característica localização. Por exemplo, agrupar os hotéis que estão em cada uma dessas cidades. Por exemplo, pegar os hotéis que estão localizados na cidade de Imperatriz e colocar num grupo separado. Pegar os hotéis que estão na cidade de Floriano e gerar outro grupo. Então, isso é agrupar segundo a característica. Por exemplo, se eu fosse separar a nossa turma agrupando pelo sexo, nós teríamos dois grupos. O grupo do sexo masculino e o grupo do sexo feminino. Se nós formos agrupar os alunos do IFTO, separando pelo curso, nós teríamos três grupos. O curso do nível superior, o curso técnico em agricultura e o curso técnico em informática. Então, isso é agrupar. Pegar uma característica e juntar esses elementos conforme essa característica. No nosso caso aqui, nós vamos separar a nossa tabela, os nossos elementos da nossa tabela, segundo a característica da localização, ou seja, juntar os hotéis utilizando a localização. Eu poderia pegar qualquer outra dessas características, por exemplo, classificação. Eu poderia juntar os hotéis conforme a classificação do hotel, por exemplo, 1 estrela, 2 estrelas. Eu poderia utilizar CNPJ e nome, só que não teria sentido, né? Porque, por exemplo, cada hotel tem um nome diferente. Não existe dois hotéis com o mesmo nome. E da mesma forma é o CNPJ. Então não teria sentido, porque cada elemento ficaria num grupo separado. Então não teria sentido agrupar dessa forma. É da mesma forma se eu fosse agrupar os alunos pelo número da matrícula. Cada aluno tem uma matrícula diferente. Então dessa forma não geraria grupo.
porque cada elemento ficaria num grupo separado. Um elemento de e um grupo de um elemento só é meio estranho, né? Então, vamos aqui. Agrupar pela localização. Então, nós temos a cidade Imperatriz, e nessa cidade nós temos o hotel, este hotel localizado nessa cidade. Então, é um grupo de um elemento só, mas prosseguindo. Nós temos também, na cidade de Floriano, nós já temos 3 hotéis. Hotel Imperador, Hotel Bambu, Hotel Casebre. Então, esse grupo aqui de hotéis da cidade de Floriano tem 3 elementos. Então, nós já temos o grupo da localização Imperatriz, nós temos o grupo localizado na cidade de Floriano. Temos outro grupo da cidade de Pedrinhas, né? Que é os hotéis localizados em Pedrinhas, que é a Taberna e o Casebre. E, por último, nós temos o grupo de hotéis localizados em Bacabal. No caso aqui é só um. Então, note que nós fizemos o agrupamento da nossa tabela utilizando a característica localização. Então, repetindo, eu poderia tanto usar a classificação, dessa forma eu não iria agrupar os hotéis pela localização, e sim pela classificação. Então, geraria o hotel do grupo de 1 estrela, o hotel do grupo de 2 estrelas, o hotel do grupo de 3 estrelas e assim sucessivamente. Então, note que dá para eu classificar uma tabela conforme várias características. Isso que é agrupar, é pegar os elementos e colocar ele em um grupo conforme a característica. Foi isso que eu fiz na minha tabela. Então, como seria isso na prática? Para eu realizar o agrupamento, eu vou fazer alguma coisa, vou tirar alguma informação desse agrupamento. Por quê? Não tem sentido eu simplesmente agrupar. Então, para que eu fazer o agrupamento? Agrupar tem um sentido de você separar com a característica e extrair alguma informação daquele grupo. Por exemplo, se eu quero a média de idade dos alunos do sexo masculino e do sexo feminino, primeiro eu dividiria os elementos nesses grupos, né? Separaria nesses grupos para depois eu tirar essa média de idade. Se eu quero contar a quantidade de alunos que eu tenho em cada turno, cada curso do IFTO, primeiro eu separaria cada grupo, né? Alunos do grupo do ensino superior, alunos do ensino do técnico em agricultura e os alunos do ensino do curso técnico em informática. Então, primeiro eu separaria nos grupos e depois realizaria a contagem. Então, a gente agrupa justamente para isso, para obter informação do grupo e não do todo. Por quê? Se eu fosse realizar a contagem do todo, não tenho essa necessidade. Mas eu não quero isso, eu quero contar cada grupo, porque eu quero saber quantos hotéis eu tenho em cada cidade. Então, vamos fazer isso na prática. Por isso que eu falei que você sempre vai utilizar uma função junto com o grupo by. Como eu faço para realizar a contagem dos elementos da minha tabela? Na aula passada nós vimos que é com a função count. Select e o nome da tabela. Desta forma, eu obterei a quantidade de elementos na minha tabela. No caso aqui, são 7 registros. Mas eu não quero contar quantos registros eu tenho na minha tabela. Eu quero contar quantos registros eu tenho em cada um desses meus grupos. Ou seja, quantos hotéis eu tenho em Imperatriz, quantos hotéis eu tenho em Floriano, quantos hotéis eu tenho em Pedrinhas. E não a contagem geral. Então, como nós fazemos isso? Nós agrupamos e contamos. E a sintaxe segue a estrutura do select, que é select, a função que eu quero, from, o nome da tabela, group by e a coluna que eu vou utilizar para realizar o agrupamento, ou seja, a característica que eu vou realizar o agrupamento. Então, no caso aqui, select,
eu quero contar. Então, eu vou utilizar a função count. O nome da minha tabela. E agora, eu tenho que colocar qual é a coluna que eu vou utilizar como parâmetro para realizar o agrupamento. Que no caso aqui, eu vou agrupar pela localização. Então, dessa forma, o resultado não é para me sair a quantidade de elementos que eu tenho na minha tabela, mas eu quero saber a quantidade de elementos que eu tenho em cada um desses grupos. Como eu falei, a quantidade de hotéis que eu tenho em cada uma das minhas cidades. Então, no caso aqui, mostrou. No primeiro grupo, eu tenho um registro, no segundo grupo, tenho 3, no quarto grupo, 1 e no quinto grupo, 2, que é justamente o que nós temos aqui. Um grupo com 1, um grupo com 3, um grupo com 2 e um grupo com 1. Mas aqui não apareceu o nome da minha localização. Como eu faço para aparecer? Eu simplesmente insiro a coluna localização aqui para facilitar a minha visualização dos dados. Esses dados aqui estão corretos, né? Mas simplesmente para mostrar qual é o registro de cada um desses dados. Então, dessa forma, mostrou aqui. Quando eu coloquei a coluna aqui, ele colocou também a coluna no resultado do select. Então, na cidade de Bacabal, eu tenho um hotel. Na cidade de Floriano, eu tenho 3 hotéis. Na cidade de Imperatriz, eu tenho 1. Na cidade de Pedrinhas, eu tenho 2. Da mesma forma que nós temos aqui na nossa tabela. Cidade de Imperatriz, eu só tenho um hotel. Cidade de Floriano, 3 hotéis. Na cidade de Pedrinhas, 2 hotéis. Na cidade de Bacabal, 1 hotel. Isso que é para agrupar. Você separa em grupos, conforme a característica, e realiza alguma operação com alguma daquelas funções que foi mostrado. Contar, tirar a média. Então, isso é a função do agrupamento. Então, mas como nós vimos, nós temos outras funções. Aqui eu simplesmente contei. Se eu, por exemplo, se eu quisesse fazer o agrupamento com outra característica. Por exemplo, eu não quero agrupar pela localização, mas eu quero agrupar os hotéis pela quantidade de estrelas. Então, a estrutura é a mesma. Select, count, vou contar. Agora a classificação será pela quantidade de estrelas, que é o nome da coluna classificação. Então, desta forma, me mostrou hotel com 1 estrela. Então, da mesma forma, se eu quero aparecer aqui o termo do lado da quantidade, eu simplesmente vou inserir aqui antes do count. Então, com 1 estrela eu só tenho o hotel. Com 2 estrelas eu tenho 3 hotéis. 3 estrelas 1, 4, 1, 5, 1. Então, esta é a forma de você agrupar a classificação. Então, como nós vimos, eu posso utilizar qualquer uma das colunas para realizar o agrupamento. Não faz sentido eu agrupar pelo nome. Por quê? Vai aparecer um grupo para cada. Então, vou fazer aqui na prática, mas não faz muito sentido. Select, nome, não faz muito sentido porque vai aparecer 7 grupos. Porque os registros aqui não se repetem. Então apareceu, porque tem um com o nome de bambu, um com o nome de caravela, um com o nome de casebre, e assim sucessivamente. Então a gente geralmente agrupa a coluna que tem alguma informação que se repete. Então, como eu tinha dito, não é simplesmente contar que eu utilizo o group by. Eu posso também somar, tirar a média. Então,
Das funções que eu mostrei, nós temos essas três aqui que pode ser utilizado no group by. Por exemplo, eu quero contar a quantidade de hotéis em cada cidade. Já mostrei lá na prática. Select. Eu quero contar a quantidade de hotéis pela quantidade de estrelas. Já mostrei também. Eu quero, por exemplo, vamos para outra tabela. Quero a quantidade de veículos de cada modelo. Vamos para a tabela veículo. Então, na tabela veículo, eu tenho vários modelos de veículo aqui. Tenho vários veículos na tabela de veículo, né? Então, Belina, tenho um, Chevette, eu tenho dois. Então, eu quero saber quantos veículos eu tenho de cada modelo. Nós podemos ver aqui, o modelo é o mesmo, mas são dois veículos diferentes, né? A placa é diferente, são dois veículos do mesmo modelo. Então, eu quero saber a quantidade que eu tenho de veículo de cada modelo. Então, como eu faço para agrupar e me retornar esse resultado? Select, count, from. Então, vou agrupar pelo modelo e contar. Então, agrupei, depois contei. Agrupei, depois contei. Ele vai me mostrar a quantidade de veículo que eu tenho pelo modelo. Então, para ficar a visualização mais fácil, eu coloco também o nome da coluna aqui antes. No caso, é modelo. Então, ele me mostra. Belina tem dois veículos, Chevette tem dois, Corcel tem um, Fusca tem um, e assim sucessivamente. Vamos para outra. Agora, vamos utilizar outra função, que é, por exemplo, tirar a média. Eu quero saber a média de quilometragem de cada veículo. Então, nós temos os veículos, por exemplo, tenho dois veículos do modelo Chevette. Eu quero saber a média de quilometragem. Vocês lembram que média é somar os elementos e dividir por 2, né? Então, a estrutura é a mesma, só vai mudar a função que eu vou utilizar, que no caso é select. Para tirar a média, eu AVG o nome da coluna, que era a média da quilometragem. Então, o que vai ocorrer aqui com essa função, com essa consulta? Primeiro ele vai agrupar, vai separar cada modelo em seu grupo e depois vai tirar a média do modelo. Note que ele não vai tirar a média de todos os veículos, ele vai me tirar a média do modelo. Por exemplo, se tem mais de uma Belina, ele vai somar com a outra Belina e vai dividir. Se tem mais de um Chevette, vai somar com outro Chevette e vai dividir. Isso que é tirar a média individualmente separado pelo modelo. Então, seria assim. Aqui eu tenho a média da quilometragem de cada grupo. E para aparecer que modelo é esse, eu coloco antes da função. Então, desta forma, Belina, a média de quilometragem do veículo Belina é essa aqui. Então, note que não é de um veículo só, é a média do grupo, da mesma forma do Chevette. Aqui não é a quilometragem de um veículo só, é a média de todos os veículos do modelo Chevette. Então, nós vimos que, para utilizar outra função, é simplesmente mudar o nome da função. A estrutura é a mesma, select, o nome da função, from veículo, group by. E aqui eu simplesmente mudei o nome da função, que ao invés de contar, eu vou tirar a média. Vamos para outro exemplo. Vamos agora somar todos os valores
de cada modelo de veículo. Então, na tabela veículo, tem a tabela veículo. Eu quero a soma, não de toda a coluna. Vocês lembram que para tirar a soma, eu utilizo a função sum. Então, eu quero a soma de cada modelo, ou seja, somar Chevette com Chevette, Belina com Belina, Fusca com Fusca, dos grupos individualmente. Então, a estrutura é a mesma, só vou mudar a função. Então, é select, sum, o nome da coluna que eu vou realizar, a soma, from, nome da tabela, então, que ele realizará a soma dos grupos e não de toda a coluna. Esse aí é o resultado, mas aqui eu quero saber que modelo é. Então, simplesmente, antes da função, eu coloco o modelo. Então, dessa forma, eu somando todos os veículos do modelo Belina, eu vou ter este... no caso aqui tinha pedido a quilometragem, né? Tinha pedido o valor. Eu coloquei quilometragem. Então, simplesmente mudar aqui. É o valor do veículo. Então, aqui é a soma de todos os valores dos veículos do modelo Belina, daqui do modelo Chevette. Então, pessoal, a estrutura é a mesma, só muda a função. Então, eu sugiro que você faça isso na prática, utilizem os slides para ir acompanhando e tente fazer conforme eu passei no vídeo. Também coloquei aqui alguns exercícios não respondidos para vocês praticarem. Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só perguntar e até a próxima.